Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática. Atividade 4. Atividade 4. Resolução de problemas 2. Problema de lógica. Você sabe como o detetive e o cientista trabalham? Eles procuram pistas, combinam informações com a finalidade de descobrir algo. O problema de lógica é assim. A resolução, na maioria das vezes, não envolve a realização de adições, subtrações, multiplicações ou divisões. Exige de quem se propõe a resolvê-lo a leitura atenta das pistas, acompanhada das perguntas: que conclusão eu tiro desta pista? Como ela se relaciona com as conclusões que eu tirei após a leitura das outras pistas? Vamos praticar. O Antônio, o Bernardo, o Carlos, o Diogo, o Ernesto e o Felipe têm como animais de estimação um cão, um gato, um peixe, um canário, uma arara e um hamster, não respectivamente nesta ordem. Descubra quem é o dono de cada animal, sabendo que: número 1. O Antônio, o Bernardo e o Felipe não gostam de animais com pelo. Número 2. O dono do canário brinca muitas vezes com o Antônio. 3. O dono do peixe tem 1 ano a mais do que o Antônio e 1 ano a menos do que o Felipe. 4. O dono do cão já viajou de férias com o Carlos e com o Ernesto, mas neste ano só vai viajar com o dono do gato. Essas são as pistas. Vocês podem ler mais de uma vez e vão tentar descobrir aí quem é dono de quem. O Antônio é dono de qual animal de estimação? E o Carlos? E o Felipe? Vocês agora são os detetives e vão ter que descobrir. Vamos lá? Corrigindo. Antes, nós temos que analisar os dados, as pistas que foram dadas para nós, ok? Animais. Quais são os animais? Então, aqui nós separamos os animais: a arara, o peixe, o canário, o gato, o hamster e o cão. Esses são os animais. Depois, nós separamos quais pessoas não gostam de animais com pelos: o Antônio, o Bernardo e o Felipe. Então, eles não gostam de animais com pelos. Se eles não gostam de animais com pelos, eles não podem ser donos do gato, do hamster e nem do cão. Depois nós separamos os que pode pelo, né? Os que gostam de animais com pelo: o Carlos, o Diogo e o Ernesto. Lendo as pistas, chegamos à conclusão. O Antônio é o dono da arara, o Bernardo do peixe e o Felipe do canário. Mas por quê? Prestem sua atenção aqui na pista. O dono do canário, ele brinca com o Antônio. Se o dono do canário, olha só, se o dono do canário brinca com o Antônio, então o Antônio não pode ser dono do canário. O dono do peixe tem 1 ano a mais do que Antônio e do que o Felipe. Então, o peixe, o dono do peixe, fala que ele tem 1 ano a mais do que o Antônio e 1 a menos do que o Felipe. Então, o Antônio não pode ser o dono do peixe, sendo então o dono da arara. E o Felipe, já que o Antônio é o dono da arara, o Felipe é o dono do canário. Por que ele é o dono do canário?
Porque o dono do peixe, ele tem contato, olha só, com o Felipe. Então, para o Felipe, para o Bernardo, sobra o peixe. Agora, os que podem pelo. O Carlos, o Diogo e o Ernesto. O Diogo é o dono do cão. Como que nós descobrimos isso? O dono do cão viajou com o Carlos e ele viajou também com o Ernesto. Então, o dono do cão, quem é? O Diogo. O Ernesto e o Carlos, eles podem ser o dono do gato ou do hamster. Então, nós colocamos aqui o gato e o hamster, o gato e o hamster. A probabilidade deles serem dono do gato e do hamster são as mesmas. Chegamos a essa conclusão, porque não tem nenhuma outra pista falando, né, sobre o gato ou sobre o hamster. Então, deem uma olhada, comparem com o que vocês fizeram. Se precisar alterar, vocês alteram. Muito bem. Fim da quarta atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos!